Saúde emocional. Pergunta 1. Como um cristão deve lidar com a depressão? O ideal não seria ele passar por uma sessão de descarrego? Quando a pessoa diz que a depressão tem uma origem espiritual, simplesmente, ela demonstra desconhecer por completo o assunto. Uma das crises depressivas que eu tive foi quando justamente eu estava cursando o mestrado em teologia. Eu estava estudando sobre Deus, num ambiente maravilhoso, agradável, porém eu possuía questões inconscientes dentro do meu ser e não resolvidas que me levaram a ter uma crise de depressão estudando teologia. Eu não estava longe de Deus, eu não estava com problema espiritual. O meu organismo reagiu na forma de um desequilíbrio químico cerebral e eu tive a crise depressiva. Posso garantir a você, à luz da Bíblia e à luz também da ciência, de tudo aquilo que eu aprendi com psicoterapia e com leituras, de que se você tem depressão, isso não quer dizer que você esteja longe de Deus. Pelo contrário, pessoas próximas a Deus também podem ter depressão. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 19, percebemos claramente que o profeta Elias desenvolveu depressão. Ele apresentou alguns dos sintomas principais de um depressivo e nós vamos ver também, em 1 Reis 19, como que Deus lidou com Elias. Será que Deus acusou Elias de não ter uma comunhão boa com Deus? Será que Deus disse para Elias que ele tinha algum problema espiritual? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Em 1 Reis 19, encontramos o relato da fuga de Elias. Ele estava fugindo da rainha Jezabel porque ela ameaçou matá-lo. E no verso 3 de 1 Reis 19 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Curioso é que este estresse emocional, este medo de perder a vida, mesmo Deus usando-o como um grande profeta, fez com que ele desenvolvesse os sintomas da depressão. No verso 4, percebemos que ele isolou-se socialmente. Diz o texto: depois foi sozinho para o deserto e, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Aqui ele manifestou 2 sintomas: isolamento social e vontade de morrer. Um terceiro sintoma está no verso 5. Ele, então, se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. Aqui ele estava com excesso de sono. Há pessoas que manifestam esse sintoma quando estão em depressão. E perceba, Elias, em 1 Reis 19, 4 a 6, manifestou, primeiro, isolou-se socialmente, depois, tinha vontade de morrer e terceiro, sono em excesso. Agora, como que Deus lidou com ele? Primeiro, Deus cuidou da alimentação de Elias. Isso mostra que quanto mais saudável for a sua e a minha alimentação, melhor o nosso organismo reagirá contra a doença. Por isso você deve evitar alimentos estimulantes, tirar da sua vida açúcar refinado e substituir por estévia ou açúcar mascavo em pequena quantidade, mel. Além de cuidar da alimentação, diz o texto bíblico que o anjo tocou em Elias, até mais de uma vez. Isso indica que a pessoa deprimida, ela não precisa de críticas, ela precisa de amor, de toque físico, ela precisa sentir-se amada. Ela precisa sentir que tem apoio de alguém mesmo que ela não esteja disposta a apoiar a si mesma. Não há dúvidas de que se você seguir essas dicas bíblicas, mais as dicas que eu vou lhe dar agora com base em psicoterapia que eu fiz, você sairá da depressão ou você ajudará outras pessoas a saírem. A depressão requer, para a cura, uma combinação de fatores. Como vimos aqui na Bíblia, alimentação saudável, toque físico, palavras de apoio. A depressão também requer para a cura psicoterapia. A psicoterapia, ela vai mostrar para você os seus padrões errados de pensamento e de comportamento que levam à depressão. A psicoterapia é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode fazer para aprender a trabalhar com os próprios traumas, para aprender a lidar com as próprias emoções.
Também associa-se, em certos casos, à medicação, o tratamento medicamentoso. Só tenha cuidado com certos médicos que parecem gostar de entupir as pessoas de remédio. Isso é um erro. O tratamento medicamentoso tem o seu lugar, mas ele não pode ser excessivo e muito menos separado da psicoterapia. A medicação existe para equilibrar a neuroquímica, mas a medicação não cura. O que vai curar é você fazer a psicoterapia e mudar padrões de pensamento e de comportamento. E lhe dou uma dica a mais. Quando eu tive uma das crises, no passado, hoje graças a Deus estou curado, eu tive que aumentar a medicação e o que acontece muitas vezes demora 2, 3 semanas para o antidepressivo fazer efeito. E a pessoa fica no vale da sombra da morte por todo esse período. Porém, algumas coisas me ajudaram que fizeram potencializar a medicação e ela fez efeito, você acredite. Ela começou a fazer efeito em 5 dias. E o que eu fiz? Eu fui para uma clínica de vida saudável e aprendi algumas coisas que potencializaram a medicação. Peguei sol por 15 minutos todos os dias, o sol do meio-dia. O sol tem um efeito antidepressivo e ele ajuda a potencializar o efeito da medicação no organismo. Fiz também hidroginástica, movimentar os músculos bastante, mesmo sem vontade, para oxigenar bem o cérebro, para o cérebro sentir-se com mais esperança e produzir as endorfinas. Alimentação saudável, água abundante, massagens também ajudam muito. Se você está numa crise, é importante você massagear o corpo, porque massageando o corpo você está também massageando as emoções. Existem sucos naturais também à disposição para você usar no decorrer do tratamento. Então, informe-se cada vez mais e tenha a certeza absoluta. Mesmo que a pessoa não sinta a presença de Deus durante a crise depressiva, isso não é problema espiritual, isso é por culpa da neuroquímica que desequilibrou e que não deixa o ser humano sentir a presença de Deus. Mesmo que a pessoa não sinta, Deus está com a pessoa. É o que promete o Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Se eu estiver falando para alguém com depressão, eu lhe garanto por experiência própria, mesmo que você não sinta, Deus está perto de você, Ele irá lhe ajudar a sair dessa.